Olá, boa noite. Na aula de hoje, nós falamos um pouquinho sobre a ecologia em sala de aula, né? Alguns paradigmas que precisam ser vencidos, né? Que precisam ser repensados, para que nós, enquanto professores, não venhamos repetir certas situações, né? Primeiramente, torno a conversar com vocês sobre essa questão da postura do professor, né? O professor é outro paradigma que também precisa ser vencido. Não, muitos pensam que o professor sabe de tudo, né? Que ele é uma enciclopédia ambulante, um Google, né? Hoje seria esse termo, o Google. E não é assim que funciona. Nós não sabemos e nem temos a obrigação de saber. Pelo contrário, né? Temos que sempre ter a dúvida, sempre ter a busca, né? Isso vai nos mover à frente, né? Em busca desse conhecimento, tá? Mas não quer dizer que eu posso preparar qualquer coisa e adentrar uma sala de aula, tá? Então, seja qual for o tema que você vai desenvolver na sua aula, você tem que ter aquele conhecimento básico, né, sobre o determinado assunto, aquele conhecimento específico, né? Então, quando eu vou falar de ecologia, eu preciso saber o mínimo, né? Senão eu vou cometer alguns enganos, tá certo? Então, assim, a gente acho que até comentou, não sei se com as duas turmas, mas com uma, que é, né, o que é o quarto mesmo, a gente falou bastante sobre isso. O professor ele tem que ter segurança, tá? Tem uma parte da nossa segurança perante aos nossos alunos, perante uma sala de aula, que ela vem da nossa formação mesmo, né? Se a pessoa ela é tímida, isso vai acabar resultando. Mas a grande parte dessa segurança perante uma sala de aula, perante os nossos alunos, ela vem do nosso conhecimento, da segurança. Essa segurança vem do que a gente sabe que vai falar, que a gente está certa do que nós vamos falar, né? Então é importante que se tenha o mínimo do conhecimento sobre o assunto, tá? Então aqui uma das situações é a questão da confusão de ecologia com educação ambiental, né? A ecologia, como nós já vimos, ela é um ramo, né? É um ramo de estudo do meio ambiente, né? Então, estudo da casa, né? É uma ciência, tá? Então, nós estudamos diversos conceitos, as relações existentes e tal. A educação ambiental, não, né? A educação ambiental, como o nome está dizendo, ela é educação. Ela desenvolve ou deve desenvolver competências e habilidades no indivíduo para que ele reflita, né, sobre a questão da conservação do meio ambiente, tá? E essa educação ambiental, ela surgiu justamente em resposta à preocupação da sociedade quanto ao futuro da vida no planeta, né? Então, as duas estão interligadas, você vê que é necessário, né? A educação ambiental surgiu em decorrência do estudo do meio, mas não são a mesma coisa. E tem pessoas que acham que elas são sinônimos, né? Então, isso é básico para um professor de ciências, de biologia. Ele tem que ter claro na sua cabeça que elas não são sinônimos, né? E quando perceber esse tipo de situação, de insinuação, de fala, ele tem que estar pronto para fazer essa correção, né? E também desconstruir alguns conceitos e construir, junto com os alunos, ideias de forma correta, tá certo? Uma situação aqui, até porque, né, a gente falou até na nossa aula sobre os ecochatos, né? Aquele tema pejorativo. Então, quando uma pessoa fala muito de meio ambiente, né? Só fala de verde, essa questão só fala de verde, né? Aquelas falas assim. E lá vem a ecochata, que tem que conservar o planeta, que não pode comer isso, que não pode comer aquilo. Isso vem, não é de hoje, né? Por quê? Porque foi lançado,
né, dessa maneira. Né? Quando se começou a falar da necessidade de se cuidar do ambiente, muitas pessoas entenderam o quê? Que cuidar do meio ambiente é atrasar o desenvolvimento, tá? Então, se atrasa o desenvolvimento, barram situações econômicas. E aí, se eu perco dinheiro, aquilo não me interessa, né? Então, teve essa concepção errônea. E, por exemplo, alguns situações que são entendidas também dentro do mesmo pacote. Ah, eu sou vegetariano. Ah, é eco-chato. Isso é uma concepção de vida. Isso é uma atitude que tem a ver com a vida pessoal. Tem a questão da conservação do meio ambiente? Sim, mas é muito mais forte a questão de estilo de vida daquela pessoa. Né? Ela não é uma eco-chata, como está dizendo. E o fato de você respeitar a vida não quer dizer que você é chato, né? Desde que você tenha o conhecimento. E quem vai romper, né, certos conceitos errôneos somos nós. Já melhorou muito, mas nós, como professores, como biólogos, né, nós temos que desmantelar, desconstruir esses tipos de pensamento, tá? Pelo contrário, a educação ambiental é a única ferramenta que possibilita, né, a conservação do meio atrelado ao desenvolvimento. Ela é a única ferramenta. É você se educar ambientalmente. Entender que o ambiente é o meu lugar, né, que eu tenho que cuidar porque eu vivo ali, minhas gerações futuras viverão ali. No entanto, eu posso, de forma consciente e sustentável, me dispor dos recursos que ela me oferece, tá? Isso só é mudado pela educação ambiental. Como que fala? A temática ambiental, tudo que é ligado, né, a tema ambiental, ela sempre foi de forma muito reducionista, né? A visão, quando se fala de situações ambientais, é sempre sobre aspectos biológicos, só sobre a vida, e não é, né? A ecologia envolve os fatores vivos e não vivos, as inter-relações, né? Então, ele é muito maior, tá? Vou pegar aqui mais alguns dados e deixo para a gente debater depois, né? E foi um dos princípios que caracterizou essa situação, que quem fala sobre o ambiente é visto como chato, ultrapassado, né? Que não quer o desenvolvimento. Com certeza vocês devem ter conhecido alguém que tinha essa fama, né? Ou vocês já pensaram disso de alguém, ou então de repente, né? Vai que é um de vocês aí tem essa fama, esse apelido e nem sabe, né, de eco-chato, né? Muitas vezes nós podemos ser entendidos como eco-chatos, tá? Bom, gente, partindo disso, né, o que isso tem a ver com o espaço escolar? Nós vamos focar aqui em questão da ecologia, né? Então, educação ambiental é uma ação, tá? Questão da ecologia. Então, pensando em sala de aula, em ambiente escolar, sempre o espaço escolar ele é visto como um momento de reflexão, tá? Às vezes, os estudantes, tá? Sejam eles menores ou maiores, dentro da sua rotina, dentro da sua situação, ela não consegue fazer certas reflexões, certas análises. Mas lá no ambiente escolar, com uma orientação de um professor, com algo assim que incite esse aluno, tá? Ele consegue fazer essas reflexões. E a reflexão sobre o meio ambiente, a ação do homem sobre ela é uma das principais, tá? Enquanto ele está lá jogando lixo na casa dele, na beirada da rua, ele não percebe. Mas quando isso é comentado em sala de aula, né, ele começa a ter uma outra perspectiva. Ele só tinha a orientação da família, dos amigos que estão em volta, dos vizinhos. Agora lá na escola não, né? A gente costuma falar que é um caldeirão cultural.
Então, ali ele tem as orientações do professor, dos funcionários, dos próprios colegas. Ele começa a fazer novas experimentações, tá? Começa a fazer outras análises de outros tipos de comportamento. E com isso, ele faz as suas reflexões. Então, é uma ótima oportunidade para o professor trazer essas reflexões também sobre o ambiente de forma orientada, de forma intencional, tá certo? Contextualizar, né, conceitos, como a gente falou, de espécie, comunidade, população, biosfera, habitat, nicho ecológico, parece que é tão fácil, né? Ou então parece que são palavras que são usadas só lá. Quando você contextualiza, você faz essa relação com o cotidiano, traz isso para a sala de aula, né? De forma natural, de forma significativa, o aluno compreende melhor, tá? E essas contextualizações vão trazer reflexões que provavelmente vai fazer com que eles mudem a percepção deles sobre o ambiente que vive e sobre as ações humanas. E quando nós falamos ações humanas, a gente refere-se ao dos outros e à minha. Eu sou humano, eu também ajo sobre aquele ambiente, tá? Então, de repente, eu não posso falar assim, não, porque os homens, não, você é homem, né? Você é ser humano, tá? Então, você também tem culpa por ação ou por omissão sobre as situações encontradas no nosso meio, tá? Ele tem que perceber isso, tá? E quando a gente fala disso, né? Como fazer? Tem segredo? Tem receitinha? Não tem, né? Mas é um assunto que é gostoso, né? Um tema, um conteúdo que é bem legal de trabalhar dentro da disciplina, né? Você pegar aqui, por exemplo, habitat, você consegue trabalhar de N maneiras, né? Biosfera, parece que é uma palavra, lembra da história do conhecimento científico, né? Ele tem que estar ali presente no dia a dia. Você fala de biosfera, você trabalhar a etimologia da palavra, né? Trazer significação, buscar conceitos, relacionar coisas do dia a dia, fica muito mais fácil para o aluno, tá? Coloco aqui para vocês o conceito de atividades lúdicas, né? Algumas vezes eu uso isso em sala de aula. Muitos já conhecem, até já utilizam. Tem que tomar cuidado também, porque quando nós falamos de atividades lúdicas, muitos acham que elas são somente permitidas para criança. E não, né? Então, para isso, mais uma vez, né? Olha as nossas concepções aqui. Atividade lúdica, né? Ela é relacionada ao ludismo, tá? Ou seja, com o ato de jogos, com as situações de jogos, de brincar, né? Eu gosto muito dessa definição aqui, que ela fala assim, ó, que é toda e qualquer atividade que tem como objetivo produzir diversão, produzir prazer e diversão. Então, é só brincar por brincar? Não, né? Porém, quando você fala assim que essa atividade ela tem por objetivo produzir prazer, produzir diversão, o ser humano precisa, né? Essa atividade lúdica, ela é um elo, tá? Ela é um elo entre diversos aspectos nossos. Questões de aspectos motores, né? Nossa motricidade, nossos aspectos cognitivos, afetivos e sociais, né? Então, eu preciso de todos esses aspectos sendo desenvolvidos ao mesmo tempo. Por quê? Porque assim, com eles desenvolvidos ou em desenvolvimento, eu tenho uma facilidade maior para a aprendizagem, tá? Eu aprendo, eu sou motivada intelectualmente a aprender. Se eu vou ser melhor desenvolvida na minha vida social, no meu meio cultural, vou aprender com facilidade, tá? E também com os meus traumas pessoais. Então, isso é relacionado à ciência.
Muitas vezes até em educação infantil mesmo, né? Pessoas veem alunos brincando. Ah, ele está brincando, né? Brincar por brincar, ele brinca na casa dele, né? Quando eu falo brincar por brincar, não é o brincar livre. Quando o professor propõe um jogo, propõe uma brincadeira, uma atividade que parece não ter, só ter diversão, o professor tem que ter uma intencionalidade. O que ele quer com isso, tá? Então, quando eu proponho um jogo, né, uma brincadeira aqui relacionada à ecologia, eu estou fazendo o quê? Com que aquela aula cause alegria, prazer para o aluno, tá? E ele aprende sem perceber, sem ter quer dizer, ele percebe, mas ele não vê aquilo como um fardo, como chato, tá? Ele aprende com prazer, com alegria, assim como deveria ser a escola para todos, né? E tem algumas sugestões aqui, sugestões de atividades lúdicas, né? Elas podem ser individuais ou coletivas. Mas eu posso ter prazer, ter alegria brincando sozinho? Sim, né? Não tem jogos que você brinca lá, você não fica brincando no celular e você não se sente bem? Tanto é que muitos aí devem ser viciados, passam noites brincando, né? Feliz de quem pode. Mas eu conheço adultos mesmo que são viciados. Aquilo está trazendo um prazer. Tem que só tomar cuidado porque a alegria e o prazer, ele não pode ser viciante, né? Aquela atividade não pode desmerecer as demais, tudo tem que ser dosado. E também as coletivas, que geralmente são as que os adolescentes e os jovens mais gostam, por causa até da faixa etária, por causa da interação, tá? Que propostas que a gente pode trazer para trabalhar com esses conceitos? Lembrando lá, voltando, habitat, nicho ecológico, população, ecossistema, biosfera, né? Vou trabalhar sobre, na aula passada, nós falamos de fatores abióticos e bióticos. Vocês se recordam disso, né? Tinha proposta de duas atividades. Uma num texto, né? Uma com um texto e com perguntas. Uma das perguntas era para desenhar. Eu posso não gostar de desenhar, mas eu tenho outro. E como que eu vou saber? Eu tenho que dar várias propostas, várias experimentações, né? Para que meus alunos também se descubram, tá certo? Eu tinha outra proposta que era de saída. Você acha que aquela saída de campo com prancheta, com lupa, com luva, com não sei o quê, de par, para eles não é uma grande brincadeira? Com certeza. Para eles estavam indo passear, né? Ainda reforcei com vocês. Olha, isso é um trabalho de pesquisa. Mas na cabeça deles, eles vão com prazer, com alegria. Saiu do ambiente escolar, né? Ele está explorando o entorno. É uma saída. Então, é nesse sentido. Tem aqui a proposta de jogos, tá? Jogos podem ser individuais, coletivos. Assistir e produzir vídeos, né, sobre esses temas. Aí o professor é que vai estruturar, né? Imagens, professor trazer imagens, ou pedir que eles exemplifiquem textos, né? Fotografias, história em quadrinho. É um grande trunfo na mão do professor. Sempre vai ter aqueles que saem melhor, né? Hoje eles já usam outro nome, que eu não me recordo, para história em quadrinhos, tá? Que é mais moderno. Meus alunos gostam muito. Tem aqueles histórias em quadrinhos japonesas que eles gostam bastante, né? E aí você começa a formar as turmas lá na escola. Olha que legal o nicho ecológico, né? A gente começa a formar os nichos. Já é uma forma até de você explorar dentro da sala mesmo, né? Todas essas atividades, ela tem que ser organizadas através de uma sequência didática, né? Relembrando para quem esqueceu, uma sequência didática. Eu tenho como professor organizar. Meu aluno precisa aprender isso, com isso ele vai explorar tal coisa, ele consegue fazer as reflexões, buscar, trazer, construir argumentos, enfim. Como que o professor vai organizar, vai sequenciar essas ações, tá? Cabe ao professor. Então, ele vai ver, não é dar por dar atividade,
não é fazer por fazer. Ah, hoje acordei atrasado, vou pedir para que eles criem uma história em quadrinho. Não é assim. Tem que estar na sua cabeça, tem que ter o objetivo. Foi baseado no quê? Num texto, num livro, né? Tudo isso organizado dessa forma, ela vai caracterizar uma aprendizagem bastante significativa para o aluno, tá? E você, como professor, você vai conseguir seu objetivo. Eu esqueci lá no começo de comentar com vocês quando fala do professor, né, de buscar conhecimento, até desse tema da ecologia, educação ambiental, muitas confusões, né, que acontecem, muitas delas são causadas por causa de livros didáticos, tá? A gente vai ter uma aula só para análise de livro didático. Geralmente eu faço lá no 6º semestre, né? Mas eu estou pensando aqui, eu acho que eu vou fazer esse semestre com ciências, e depois lá no 6º semestre eu faço com livros de ensino médio, que é de biologia. Porque nem sempre o que está escrito é certo, né? Quem escreveu foi um ser humano. Onde ele pesquisou? No que ele se baseou? Você, como professor, você não tem que analisar se as informações são corretas, né? Mas e também o jeito que o livro desenvolve, se está de acordo com a proposta curricular, se está de acordo com o jeito que você gosta de trabalhar. Enfim, tem uma série de situações. Mas o livro didático, eu já vi mesmo muitos que trazem essa confusão de ecologia e educação ambiental. Por quê? Porque muitas vezes os autores não são do ramo, né? Eu vou escrever, sou paga para escrever, sou uma escritora, eu vou ter que escrever sobre educação ambiental e ecologia. Eu vou procurar o que eu achar, né? E vou tentando, dentro do meu discernimento, o que é certo ou errado. Você, como tem uma formação mais especializada, você consegue perceber que ali tem algumas coisas estranhas, tá certo? Então, ficamos por aqui. Espero que tenham aproveitado e até a próxima semana. Grande beijo.